palavra Alcantil significa rocha íngreme, um abismo, um precipício. Agora, a nossa Alcantil, com A maiúsculo, é uma cidade repleta de muita cultura, histórias e tradições. Estamos às margens da BR-104, na cidade de Alcantil, Paraíba, a 195 quilômetros da capital João Pessoa. Uma pequena cidade localizada entre serras e morros, com cerca de 5.500 habitantes. Bem aqui, aos pés da Gamileira, um local emblemático para a história dessa cidade, vamos dar início a uma verdadeira viagem pela trajetória de um povo de fé e muita determinação. De acordo com o historiador alcantilense João Bosco Barbosa Filho, mais conhecido por Bosquinho de Alcantil, os primeiros habitantes dessa região onde está localizada Alcantil foram os índios cariris, assentados em um aldeamento no lugar onde hoje é conhecido por Poço da Pedra do Altar, localizado nas margens do rio Paraíba, na divisa entre Alcantil e a cidade de Barra de Santana. As presenças dos índios cariris na Pedra do Altar são confirmadas por inscrições gravadas com tinta em pedras e na mata. Um local turístico que guarda a história e as raízes dos primeiros moradores dessa região. É sabido, através de uma lenda, que a primeira aldeia dos índios cariris de fora do sertão da Paraíba foi assentada por padres missionários no lugar hoje denominado Poço da Pedra do Altar. No pé daquele magnífico rochedo, os catequistas celebravam missas diárias. Mas foi por volta de 1850, ainda no período do Brasil Império, de acordo com Bosquinho de Alcantil, que se intensificou o povoamento da região, sobretudo por mestiços e negros, oriundos do sertão paraibano, do Rio Grande do Norte e zona da mata de Pernambuco. E daí, nessa região aqui, viviam os índios cariris, né? E desses índios cariris, onde a Pedra do Altar, né, que já pertence ali ao município de Barra de Santana, que é praticamente divisa com Alcantil. Ali havia missas diárias na Pedra do Altar e com os jesuítas, né, e daí me datam, sei lá, de 1760 e pouco, não estou bem lembrado, mas aí tem um dado que eu constatei, que realmente existiam essas missas diárias, onde existiam os jesuítas, onde numa visita que eu fui à Pedra do Altar, eu tomei umas dosinhas e me deitei na Pedra do Altar. Quando eu acordei na Pedra do Altar, eu passando a mão na pedra, eu senti umas ondulações. Nessas ondulações, estava lá a data que constava como lenda, mas que realmente é história. Tá vendo? E daí, essa história, poucos sabem, estou contando para vocês aqui, né? Eu precisava às vezes, entregar um historiador para constatar esse fato. Em meados do século XIX, a família potiguar Os do Carmo, mais conhecido como os Beatos, desempenhou um importante papel no povoamento dessa região. De acordo com relatos de Dona Maria do Carmo, mais conhecida como Dona Pretinha, o seu avô, o senhor Francisco do Carmo, mais conhecido como Seu Beato, teve um sonho quando ainda morava no Rio Grande do Norte. Neste sonho, seu Francisco do Carmo teria sido informado que a sua vizinha teria uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, e que o mesmo deveria comprá-la pelo valor de 2 vinténs. E assim, seu Francisco fez, seguindo as orientações da santa. Neste mesmo sonho, seu Francisco teria sido orientado que deveria se dirigir ao lugar de Serra Bonita, porque este seria o lugar que a santa deveria ficar. Seu Francisco do Carmo chegou em casa, pegou seus pertences e seguiu viagem, trajado de beato, em posse do quadro de Nossa Senhora da Piedade. Pelo caminho, ele curava as pessoas, rezava em busca desse lugar desconhecido, Serra Bonita. Depois de uma longa jornada pregando sua fé e devoção por onde passava, seu Francisco do Carmo finalmente chegou à Serra Bonita, local informado por Nossa Senhora da Piedade. Aqui se instalou, construiu uma pequena casinha e deu início à sua trajetória de fé e devoção a Nossa Senhora da Piedade. Ainda de acordo com relatos de Dona Pretinha, Nossa Senhora da Piedade aparecia em sonho para seu beato, lhe orientando o que deveria ser feito. E assim ele fazia.
rezando e curando as pessoas de toda a região. Em 1876, um senhor fez a doação de um terreno e, juntamente com as doações que recebia, seu beato fez a construção da primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Piedade, aqui na região onde hoje está localizada Alcantil. A história dos beatos consta mais ou menos em torno dos anos de 1850, 1860, onde pessoas oriundas, como era chamado os beatos, que eram pessoas bem beatas, dedicadas à religião mesmo, que era da família assim o Cícero Beato, aí tinha o Batista, que é o Cícero Beato, que era pai de seu Breno, que por sinal hoje é avô, né, de Cícero, o prefeito. E tem essa história, me consta essa história de que esse pessoal dos Beatos, eles vieram de Rio Grande do Norte. Quer dizer, os Beatos lá e fizeram uma igreja e tal, existia essa igreja, e como existia também a festa dos Beatos, que é o dia 8 de setembro. Esse era tudo mata, que era conhecido como Serra Bonita. O primeiro nome foi nada aqui, foi Serra Bonita. Se instalaram o velho já o pai de seu Cícero, já o Francisco Velho, que era o pai de seu Cícero, e de Dona Severina Beato, Dona Chiquinha, esse já era o velho mais velho que via, e seu Zé Beato velho. Aí fizeram a igreja, trouxeram a santa e até hoje está lá os Beatos, que é hoje conhecido por Gamileira. No ano de 1877 foi construída a Igreja de São José. Relatos apontam que a igreja foi construída por uma preta oriunda dos canaviais pernambucanos chamada Angélica. E no ano de 1928 essa igreja foi ampliada, se transformou na Igreja Matriz de São José e se tornou palco do desenvolvimento e do progresso de Alcantil. A história da igreja aqui, de como o Alcantil surgiu, foram pessoas oriundas também assim, mais de Pernambuco. De Pernambuco, por exemplo, esses negros que existem aqui hoje eram tudo da região dali do sul de Pernambuco. E daí essa igreja me falaram também, porque ela era uma igrejinha bem pequena que tinha um badalozinho lá, um sinozinho, que tinha uma corda e tal. E essa igrejinha pequena foi fundada por uma negra velha chamada Angélica. Foi construída pela negrinha que veio da região da Mata de Pernambuco, chamada Angélica. Diz que ela usava roupa longa, vestidos longos, compridos, mangas compridas, pano na cabeça. Aí tomava conta, isso era a partezinha de trás, aí pequenininha a capela. Era aberta, não tinha porta, as cabras eram soltas. Diz que ela guardava os santos dentro de umas barricas de bacalhau. Quando terminava as orações, aí guardava os santos dentro de uma barrica de bacalhau, enrolava com os panos do altarzinho. Dizia que era para a cabulhagem não quebrar, que eram as cabras nesse tempo. A partir disso, se fala em muitas famílias que marcaram a história de Alcantil. Foram os Mudos, os Barros, os Macedo, Lima, Trindade, Mineiros, os Barbosa, os Cachos, os Costa, Chicos, os Mendes, os Bens, os Silva, os Oliveira, os Cirilos, os Chagas, os Cavalcante, os Augustinhos e os Marculinos foram algumas das famílias que marcaram a história e contribuíram com o desenvolvimento de Alcantil. O pequeno povoado cresce e se desenvolve. Já no ano de 1915, através da Lei Estadual número 424, de 28 de outubro, foi criado o Distrito de Alcantil, subordinado ao município de Cabaceiras. E em 1938, o distrito, ainda subordinado a Cabaceiras, passa a se chamar Serra Bonita. Já no ano de 1948, o distrito volta a se chamar Alcantil. O interessante é que Alcantil surgiu tinha a construção aqui do DENOX, que era o Departamento Nacional em Riacho da Cruz, na construção de um açude. Daí tinha um engenheiro. Esse engenheiro teve uma simpatia com Diolinda, uma paquera com Diolinda, minha tia Diolinda, e ele dizia: esse lugar é muito bonito, parece um Alcantil, né? Na lábia dele e tal. Devia mudar o nome para Alcantil.
Aí, mas o que é Alcantil? Alcantil é um lugar, vamos dizer, de serra, de lugar de despenhadeiros de pedras, pedras escarpadas, um acre, lugar ponto é agudo, né? Chegou ali, desta casa onde eu moro, tem 2 árvores, 2 pés de figo, era uma mercearia de Severino Bezerra de Lima. Aí foi tomar uma cerveja, nessa época nem tinha geladeira, não tinha nada. Aí a cerveja quente, e ele tomou e disse, perguntou à esposa de Severino Bezerra, como é o nome desse lugar? Aí disse, Serra Bonita. Ele olhou para a serra, viu? Mas é uma serra tão bonita. Então a partir de hoje vai ser Alcantil, porque é uma serra após outra. Daí levaram a sugestão para... Tinha um Barbosa aí, que era metido a deputado estadual, era não sei o que lá, Barbosa. E daí ele levou uma sugestão para Cabaceira, falando com o juiz lá e tal. E daí esse juiz um dia veio aqui ao Alcantil e tal e perguntaram ao povo numa reunião se o povo gostaria que mudasse o nome Serra Bonita para Alcantil. E daí o pessoal aceitou tal, e daí veio-se o procedimento, né, de como mudar o nome, tal, e mudaram o nome para Alcantil, que, por sinal, os primeiros mapas, quando apareceu o nome de Alcantil, veio o nome errado, que não era, veio, ao invés de Alcantil, escreveram no mapa Acantil. E em 1959, diante da emancipação do município de Boqueirão, até então denominado de Carnoió, Alcantil passa a ser subordinada ao recém-criado município, de acordo com a Lei Estadual número 2078, de 30 de abril. Aqui era vila, pertencente ainda a Boqueirão, né? Boqueirão se emancipou em 1959, que Boqueirão também pertencia a Cabaceira, né? Foi aqui eu nasci, e aqui era vila, era distrito de Boqueirão. Aqui era uma vila normal, né? Como todas as vilas, bem pacata mesmo, tranquila. A gente moleque brincava em meio de rua toda hora, de dia, de noite, né? Então era aquela coisa tradicional que a gente ainda vê, que a gente vê traço ainda em Alcantil, né? As casas daqueles modelos mesmo da antiguidade, a igreja geralmente no meio da rua e tal. E daí o comércio era um comércio normal, né? As velhas bodegas, né? As velhas bodegas. E o meio de sobrevivência do pessoal era mais praticamente a agricultura. Trabalhava, tinha o povo dos mercados, tinha muita gente que trabalhava, muito fazendeiro, muita fazenda aqui. Tinha algodão, tinha o sisal, que trabalhava até era onde. Castanha, caju, dessas areias, tinha demais. Tinha característica bem mais rural, bem mais vila. Tinha praticamente essa rua aqui da igreja. Mas ainda lembro Alcantil no escuro. Eu lembro ainda Alcantil quando estava no processo de iluminação. Você tem uma ideia? Antes era energia do motor. Ligava, quando era 6 horas, ligava o motor. Quando era 9h30, aí dava o sinal, apagava, a gente acendia os candeeiros. Se quisesse ficar mais tempo, era energia de motor. Era essa energia ali, o motor era ali embaixo, onde é perto dos mercados ali. E as coisas desse tempo, apesar de não ser cidade, mas era muito bom. As festas, a feira. No ano de 1985, a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Piedade, no sítio Piedade, ruiu após fortes chuvas. Então, uma nova igreja foi construída dedicada a Nossa Senhora da Piedade, onde hoje é localizado o bairro da Gamileira. A igreja caiu, aí botaram para os viados, lá para a Gamileira. Aí Dona Deda fez aquela que lá e levou a santa para lá, fizeram. Mas a santa não quebrou. Ficou lá onde está a igreja e a santa ficou, a parede, e a santa não quebrou não. Muito milagrosa. Já tentaram roubar ela, mas eu sei que roubaram e conseguiram encontrar a santa, achando as fitas e acharam a santa do matagal. Foi encontrada, então veja como o poder é tão grande. O terreno onde está construída a nova igreja dedicada a Nossa Senhora da Piedade foi doado pelo senhor Cícero do Carmo e seu filho, Batista do Carmo.
filho e neto de seu beato. Juntamente com a senhora Nena do Carmo e toda a comunidade local, foi realizada uma grande campanha para a construção da nova igreja. Anualmente, no dia 8 de setembro, em Alcantil, é realizada a tradicional festa de Nossa Senhora da Piedade, que já conta com 147 anos de história e muita tradição. Como um pequeno povoado, Alcantil já exercia forte participação política, com Filhos da Terra marcando presença de forma direta em pleitos e movimentações eleitorais. Em 1952, Alcantil teve como vice-prefeito de Edson, de Cabaceira, que o vice-prefeito era o Arthur Ferreira de Castro, que era meu tio Arthur Ferreira, em 1952, né? Com a emancipação de Buqueirão, o pequeno distrito seguiu ocupando espaços de destaque no debate político e no cenário eleitoral da cidade. Exemplo disso foi a candidatura a prefeito, no ano de 1982, do jovem Benício do Carmo, descendente da família Beatos, filho do grande fazendeiro da região, Sr. Breno do Carmo. A candidatura de Benício do Carmo ousou confrontar a influência do coronel Ernesto do Rego, que comandou por décadas os destinos da região que correspondiam ao município de Buqueirão na época. O jovem Benício não foi vitorioso no pleito que disputou, mas é um exemplo da postura de identidade própria que o povo de Alcantil já cultivava naquela época. 38 anos depois, seu sobrinho, o jovem Cícero Fernandes do Carmo, foi eleito prefeito de Alcantil, curiosamente, com o mesmo número eleitoral utilizado pelo seu tio. Comandou aqui mais de 40 anos foi o seu Ernesto. Ernesto era do Rei. Então ele foi que comandou, ele era daquela região de Limoeiros, a família do Zerá. Sim. Então quem ele botava para ser candidato era ele. E lembra-se as disputas acirradas que existiam no antigo Buqueirão. Lembro de uma eleição que competiu o doutor Benícius, né, filho de seu Breno. Seu Breno, ele era um fazendeiro aqui, que residiu por muito tempo aqui, né, de grande influência na política. Ele sempre teve o sonho de ter filhos na política. E eu lembro de doutor Benício, lembro do candidato a vereador Toureiro na época. E seu Breno é o avô do atual prefeito, né? E ele sempre foi muito envolvido em política. Você trouxe cooperativa, que é a cooperativa rural mista de Alcantil, nessa época também, do tempo de Sr. Breno. Colocando o filho dele para ser prefeito, Candidato a prefeito, mas não ganhou. Mas ele sempre teve a história de Alcantil, era agropecuário, criava. Mas foi no final da década de 80 que se intensificou a luta em busca da emancipação de Alcantil, que contou com o entusiasmo e a esperança do povo da futura cidade. Não se pode falar na emancipação de Alcantil sem citar a história e o papel importante do então deputado estadual Carlos Dunga, que tinha sido prefeito de Buqueirão, mas que ainda no início de sua carreira pública havia construído uma forte relação com o distrito de Alcantil. Veio em 71, eu lembro, eu morava na casa da Carmelita, ali que era professora também, casada com o José Moacir Bezerra, filho de Severino Bezerra. Aí ele chegou um dia, dona Carmelita, tem como a senhora arranjar uns 20 alunos para a gente criar o ginásio, era daquele tempo era ginásio, que era a gente só estudava aqui o primário. De trazer a educação para um maior número de jovens, um maior número de pessoas, isso foi um passo importantíssimo, porque a maioria das pessoas, e eu também acredito que a educação ainda transforma de forma positiva a sociedade, transforma seres humanos. Então eu achei, muitas pessoas agradeciam na época ao deputado estadual Carlos Dunga e agradecem até hoje, porque ele era professor no início, né? Ele era professor dessa escola estadual, e ele disse do sentimento que ele sentia quando era professor, quando trabalhava e com toda a dificuldade que ele também vinha trabalhar aqui, ensinava a poucos jovens tinham oportunidade, e um dia quando ele teve a chance de ser deputado,
o tanto que ele pôde inserir novas pessoas nessa escola. Então, foi a mão direita dele lá. Ele, da estadualização da escola, ele foi como governador por 24 horas e estadualizou a escola daqui, de Barra de Santana e Caturité. Ele sempre foi uma pessoa muito boa para trabalhar para aqui, para Alcantil. E eu lembro que com a estadualização, a escola perdeu o nome que tinha de Maria Cecília, que antes era o Grupo Escolar Professora Maria Cecília, acabou perdendo o nome da primeira professora de Alcantil. E mais tarde, eu, como aluna, professora por muito tempo naquela escola, que eu prestei um serviço ali, acho que em torno de 15 anos. Mais tarde, quando vereadora, eu pedi, solicitei através de requerimento ao deputado estadual, Carlos Zunga, que fosse colocado de volta o nome daquela escola. E realmente foi atendido, No início da década de 90, após a consolidação da Constituição Cidadã de 88, o sentimento de luta pela liberdade já tomava conta de Alcantil. Impulsionada pelo forte movimento emancipacionista que tomava o país, e de forma muito particular o estado da Paraíba, a população do distrito de Alcantil abraçou com união, luta e muita determinação a busca pela sua emancipação política. E com o passar do tempo, evidentemente, foi nascendo a necessidade, a vontade, o sonho da gente ser cidade. Isso levou um tempo, Mas quando nasceu essa vontade de Alcantil crescer e ser cidade, foi uma alegria para a população, porque a maioria se uniu, Nos unimos, era uma só corrente praticamente. A maioria queria sim que Alcantil fosse cidade. Eu tenho uma lembrança assim, de muitas reuniões, de muitas conversas, pessoas mobilizadas, pessoas indo de porta a porta dizer da importância de se tornar um município, de ter a independência política. Então, assim, isso me marcou, porque eu achei que isso seria um caminho para melhorar, para fazer Alcantil crescer, porque as coisas resolvendo tudo por Boqueirão, eram mais demoradas, eram mais difíceis da gente conseguir. Então, eu me engajei também junto com o pessoal. Então, houve todo um movimento político. As pessoas na época que faziam parte da história aqui, que faziam parte desse momento político. Lembro muito do deputado Carlos Zunga, era uma liderança muito forte, assim, que ajudou bastante nesse processo de emancipação política de Alcantil. Nessa época eu morava em João Pessoa e morava bem próximo à Assembleia. E daí quando surgiu esse movimento de emancipação política, naquela época eu morava lá. E daí eu tinha, na época tinha João Fernandes, que eu conhecia, aí tinha Carlos Dunga também, que era deputado na época. Aí nesse movimento todinho, aí a gente precisava de fazer um abaixo-assinado, tal, esse negócio todo. Então eu vim de coisa, a gente saiu de casa em casa aqui, pegando o nome das pessoas que queria que Alcantil passasse a cidade, mas aí isso aí também tem que ter o número do título, A gente pegou lá uma quantidade de pessoas, tal, apresentamos essa documentação toda lá, todinha. Muita gente esteve envolvida. Eu lembro do vereador, que foi vereador mais tarde, José Silva. Eu lembro de seu Betinho gritando na rua, quando ele chegava de uma reunião e que de repente não tinha dado certo. Eu tenho algumas recordações muito fortes, assim. As pessoas corriam para a rua, e aí como foi esse processo? Eles iam assistir na Assembleia as reuniões dos deputados, aquelas questões todas, e eles chegavam comentando. Em 1993, no dia 21 de abril, foi realizado um plebiscito para a emancipação de Alcantil. Ganhou o sim pela liberdade, o sim pelo desenvolvimento, o sim pela autonomia política e administrativa. E, finalmente, em 1994,
Alcantil foi emancipada pela Lei 5.926, de 29 de abril, sancionada pelo então governador Cícero Lucena. Até 1994, né, quando houve um plebiscito, que houve daí a emancipação do município de Alcantil, de Riação Totônio, Barra de Santana, Caturité e mais tantos e tantos na Paraíba, né, nessa data, né? E aí houve um plebiscito, né, que era uma consulta popular para saber se o povo de Alcantil gostaria de que Alcantil fosse emancipada. E essa consulta houve a eleição e a grande maioria disse sim. E foi todo esse processo, né, de 93, 94, e veio a emancipação em 94. A alegria das pessoas em saberem que Alcantil passou a condição de cidade. O processo aqui foi de empolgação, né? Empolgação de Alcantil passar a cidade. E a movimentação foi grande, o pessoal naquele espírito, foi bem emocionante essa passagem, né? Essa chegada. Ainda teve gente que votou o não, que a pessoa deixava de votar o não sim para se emancipar, para uma coisa melhorar para o seu lugar. Eu votei sim e votava em 2 votos, que vim para Alcantil, eu voto com as 2 mãos. Nós estamos aí com 30 anos de emancipação, já se passaram alguns prefeitos pelo município, com acertos, com falhas, mas foi a decisão certeira da população. Acreditar em Alcantil, acreditar que poderia ser melhor e dar o sim à cidade. O município de Alcantil foi criado com 305 km², fazendo divisa com a cidade de Itaquaritinga do Norte, em Pernambuco, e com as cidades paraibanas de Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Barra de Santana e Santa Cecília. A cidade de Alcantil, cortada pela BR-104, fica exatamente no meio do caminho, entre a cidade de Campina Grande e Caruaru, cidades polo no interior da Paraíba e de Pernambuco. Aí foi uma redenção para Alcantil, né? Porque Alcantil era distrito de Buqueirão. Tudo que se precisava para Buqueirão. Atrás em Buqueirão, em Hediondo, tinha um telefone velho aqui que às vezes funcionava aí, não funcionava. Se você precisasse de médico, não tinha. A ambulância, tinha uma ambulância, tinha que falar com não sei com quem. Aí com essa emancipação, não. Aí Alcantil passou a ter seus recursos próprios. Em 3 de outubro de 1996, houve a primeira eleição para eleger o primeiro prefeito e vereadores do município. Na oportunidade, o grande vitorioso foi o jovem Carlos Marques Dunga Júnior, com 1.557 votos, pelo partido PMDB. Pelo partido do PSDB, Milton Rodrigues obteve 1.040 votos, perdendo o pleito com uma diferença de 517 votos. E surgiu candidatos, né? Apareceu os candidatos, veio aparecer o Dunga, tem o Milton, que também é da terra daquele Alcantil, já Júnior veio lá de Buqueirão, né? Filho de deputado, do deputado Carlos Dunga. Já tinha um nome, tinha um conhecimento, e daí ele, como candidato, ele levou uma vantagem muito grande já. O que me lembra mais fortemente são as campanhas, assim, a luta, os comícios, a conquista de mais um voto, aquela alegria da gente poder estar lutando para eleger um prefeito da cidade. Na época, o primeiro prefeito, Júnior, né, que abraçamos a causa, abraçamos a candidatura dele e participamos efetivamente, né? Ele foi o primeiro prefeito. E tudo começou a ter vida em Alcantil, né? Tudo era um aprendizado, afinal de contas estávamos aprendendo, né, a ser cidade. Em 1º de janeiro de 1997, a recém-cidade foi instalada, com a posse do prefeito diplomado, Dunga Júnior, e os vereadores. Buqueirão muito distante de Alcantil, então Alcantil tem muitas dificuldades administrativas, né? Tem muitos problemas. E com a emancipação, evidentemente que isso melhorou. A administração ficou mais perto,
né? Ficou mais perto do povo. A gente sabia que isso ia ser fundamental para o desenvolvimento de Alcantil. Sabíamos que ia melhorar a vida das pessoas. E daí já foi uma bomba assim de dinamismo, de progresso, né? Porque daí, para o funcionamento de uma prefeitura, você sabe que precisa de um grande elenco de pessoas, né? Para botar para funcionar, é limpeza, é saúde, é educação, é infraestrutura. Então essas coisas todas, o pessoal passou a ser empregado, depois veio o concurso. Aí com esse concurso, pronto, hoje Alcantil se desenvolveu muito. A gente hoje tem médico aqui que estudia, temos a agência de correios, tem mais facilidade para tudo, para a saúde, para a educação, a gente tem tudo em casa, assim. Comparar que antes o bolo vinha para Boqueirão, só vinha uma fatia, e hoje vem todo para dentro do município. Se tiver um bom gestor, então com certeza vai trabalhar. E foi fundamental essa mudança, essa ocorrência. A gente viu que as coisas ficaram mais próximas da população, tudo ficava mais fácil de ser resolvido, porque aqui dentro de Alcantil funcionava a saúde, a educação. Então foi tudo um processo de aprendizado e de crescimento. No recém-criado município, ficou sob a responsabilidade de Bosquinho de Alcantil desenvolver os símbolos oficiais da cidade, a exemplo da bandeira, do hino e do seu brasão oficial, representações que reúnem a identidade, história e valores do povo alcantilense. Primeiro mesmo, já de instalação, eu já tinha feito o hino de Alcantil, onde esse hino foi feito, eu vinha de João Pessoa, eu, Berinho de João Marculino e Zé do Doce. Zé do Doce no carro velho, o carro velho esquentava, a gente veio empurrando de João Pessoa até cá e eu vim fazendo o hino de Alcantil e fiz nessa história. E daí a bandeira também, né? A bandeira, eu busquei assim, ver as bandeiras do mundo todinho, entendeu? Quais os formatos, tal. E daí eu formei aquela bandeira que nós temos, né? Onde ela é meio assim como se fosse um nascimento, daí essa coisa, né? E as cores vermelho e branca, né? Vamos dizer, o vermelho como determinação de luta, de sangue, de amor ao seu torrão, né? E o branco é a paz, porque sempre existe essa coisa de paz e de luta, né? E lá existe aquela estrela. Aquela estrela, ela está na frente da serra. Ando pensando numa estrela lá em cima, eu digo, mas aquela estrela caiu do céu ali para o cantinho, tá ali. A estrela representa a professora Maria Cecília, foi uma pessoa que trabalhou muito por Alcantil, pela igreja. Ela era quem zelava também pela igreja depois, a irmã dela, Dona Irene, Dona Cristina. Eu lembro de tudo e do trabalho que zelava dos antigos. E é uma pessoa respeitada por todos. Ela foi professora de mais de 100 pessoas que se formaram com o seu ensinamento, com que ela passou. Em março de 97, aí já estava, eu levei a bandeira lá para a Câmara e mostrei para os vereadores, contei a história, o que significava tudo, brasão. E então ela foi em março de 97, foi aprovado a lei de... A cultura é um importante aspecto que nos ajuda a contar a história de Alcantil. Desde vila, Alcantil já era cenário de importantes movimentos e festividades culturais e religiosas. Sempre existiu festa de São João, festa de carnaval, bloco, botava da rua. Era animado sempre, graças a Deus, sempre foi animado. Aqui nasceu o São João no meio do caminho, a festa de setembro, a festa de novembro, o grupo Revelação, os Meninos de Alcantil, o Balé Popular de Alcantil. Movimentos que ajudaram a preservar a cultura e tradições do povo alcantilense. Antes mesmo de ser cidade, os jovens já sonhavam com a cultura, já fazia cultura dentro do município. Mas com a emancipação, evidentemente que isso aflorou mais. Quando jovem, nós criávamos aqui, mas a gente não tinha esse apoio, digamos, da administração. Quando jovens, nós éramos muito
de resolver entre nós. E tínhamos um grupo de jovens na época, que era um grupo chamado Revelação. Antes do grupo Meninos de Alcantil, tínhamos um grupo chamado Revelação, realizado por nós mesmos, sem nenhuma influência política, sem nenhuma administração nos ajudando na época. E conseguimos fazer o que estava ao nosso alcance. Mas era um grupo ativo. São João, no meio do caminho, é um exemplo, né, que ela veio desde a primeira gestão, que era do primeiro prefeito, né, idealizado pelo prefeito, pelo historiador Bosquinho. E começou a isso ficar mais forte, né, com a festa na Gameleira. E aí foi um processo, né, de trazer mais coisas para dentro do município. Aí surgiu também o balé Meninos de Alcantil, né, esse grupo maravilhoso que tanto nos deu orgulho por muito tempo. Então isso foi crescendo dentro de Alcantil de uma maneira que era investido também na cultura, né? Sua história, sua gente, são sinônimos de força, coragem e obstinação. Alcantil foi construída por um povo batalhador, guerreiro, que sempre soube driblar os desafios que fazem parte da realidade das pequenas cidades do semiárido brasileiro. Alcantil é uma cidade formada por muita história, tradições, cultura e fé. Um verdadeiro semblante do nosso imenso Brasil. É meu berço. Eu nasci, cresci e vivo em Alcantil por toda a vida. Estudei, me casei, tudo em Alcantil. Meu primeiro trabalho, minha primeira profissão. Fui vereadora por 2 mandatos. Então, assim, uma referência muito forte. A minha cidade a ser Silene que eu sou hoje. 30 anos de Alcantil, eu quero que continue se desenvolvendo, quero que continue crescendo, quero que continue cada vez melhor. E principalmente eu quero que os cidadãos alcantilenses, eles tenham cada vez mais sabedoria. Cidadãos alcantilenses tenham cada vez mais amor e paz no coração. União, partilhar, saber criticar, saber aceitar o diferente. É mais que Alcantil é a minha terra. Alcantil é o tudo para mim, aqui é o meu berço. Depois fui para João Pessoa desde 90, quer dizer, está com 33 anos, eu estou de volta. Para mim, Alcantil é tudo. Eu me sinto infeliz quando vejo um filho de Alcantil fala de Alcantil. Não gosto que ninguém fale de Alcantil. É como se um filho falasse dos próprios pais. Porque um filho que fala do pai, já sabe dizer o que é. Alcantil, ela é meu berço. É minha vida, Alcantil. Porque não existe falar de outras coisas se você não fala da sua própria história, da sua própria identidade. Se eu digo que é meu berço, que é minha maior referência, é minha origem. Serra bonita, hoje Alcantil, és meu orgulho num cantinho do Brasil. Serra bonita, hoje Alcantil, és meu orgulho num cantinho do Brasil. Foi ali onde mamãe nasceu, namorou e casou com papai, e teve o primeiro filho eu, depois mais 9 que por aí se vai. No Planalto da Borborema, microrregião do Cariri Oriental, terra do São João no meio do caminho, onde festa por aqui não há igual. Serra bonita, hoje Alcantil, és meu orgulho no cantinho do Brasil. Serra bonita, hoje Alcantil, és meu orgulho no cantinho do Brasil.